Eu estava na porta da casa do meu filho quando ouvi a risada. Não era uma risada qualquer, era aquela risada de deboche, de quem está se divertindo às custas de alguém. E esse alguém era eu, minha nora, Bruna. Tinha acabado de abrir a porta. Me viu parada ali com minha blusa de linho bege e minha calça preta simples e soltou uma gargalhada que ecoou pela sala. Meu filho, Eduardo, estava logo atrás dela e, em vez de me defender, em vez de dizer alguma coisa, ele riu junto, olhou para mim, olhou para a roupa que eu estava usando e riu, como se eu fosse uma piada, como se minha presença ali fosse motivo de vergonha. Fiquei parada, segurando a bolsa de tecido que eu mesma tinha costurado, sentindo o peso daquele momento me esmagar por dentro. Não era a primeira vez que eu me sentia pequena perto deles, mas aquela risada naquele dia me machucou de um jeito que eu não esperava, porque não era só sobre a roupa, era sobre tudo, sobre quem eu era, sobre o lugar que eu ocupava na vida do meu próprio filho. E naquele instante, eu entendi que algo precisava mudar. Eu só não sabia ainda que a mudança seria muito maior do que qualquer um de nós imaginava. Meu nome é Helena, tenho 57 anos, nasci e cresci em Campinas, interior de São Paulo, numa família simples de trabalhadores. Meu pai era marceneiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que dignidade não tem preço, mas que o pão de cada dia precisa ser conquistado com trabalho honesto. Me casei aos 23 anos com o Marcos, um homem bom, sério, motorista de caminhão. Tivemos o Eduardo 2 anos depois. Ele foi nosso único filho. Não por escolha, mas porque a vida não nos deu outros. Então concentramos tudo nele. Todo amor, todo esforço, todo sacrifício. O Marcos viajava muito. Ficava semanas fora de casa, rodando o Brasil inteiro. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de materiais de construção. Não ganhava muito, mas era o suficiente para ajudar nas contas, para garantir que o Eduardo tivesse escola boa, material completo, roupa limpa e comida na mesa. Nunca foi luxo. Nunca tivemos carro do ano, viagens para fora, essas coisas que a gente vê nas revistas. Mas tivemos respeito, tivemos união, tivemos dignidade. O Eduardo cresceu vendo o pai trabalhar duro, me vendo trabalhar duro. Ele sabia o valor das coisas, sabia que nada caía do céu. Fez faculdade de administração numa federal, passou no vestibular com a nota alta, estudou feito um condenado. Eu me orgulhava tanto dele, tanto. Quando ele se formou em 2010, eu chorei de emoção na cerimônia de colação de grau. Vi meu filho de capelo e beca, segurando o diploma e pensei, valeu a pena. Cada conta apertada, cada parcela do material didático, cada almoço que eu comi de marmita para economizar, valeu a pena. Ele conseguiu um emprego bom logo depois, numa empresa grande de logística, aqui mesmo em Campinas. Começou como assistente, foi subindo, foi se destacando. Em 2012, conheceu a Bruna. Ela trabalhava no mesmo lugar, no setor de recursos humanos. Bonita, loira, sempre muito bem arrumada, com aquelas roupas de marca, unhas feitas, cabelo escovado. Diferente de mim, muito diferente. Mas eu não julguei. Pensei que, se meu filho estava feliz, eu deveria apoiar. Eles começaram a namorar, ficaram juntos por 3 anos e em 2015 se casaram. A festa foi grande, num buffet caro, com mais de 200 convidados. Eu e o Marcos pagamos o que pudemos, mas a maior parte foi a família dela, que tinha mais condições. O pai da Bruna era dono de uma concessionária de carros, a mãe não trabalhava, ficava em casa cuidando das aparências. Desde o começo eu percebi que eles me olhavam com uma certa condescendência, como se eu fosse menos, como se meu jeito simples, minha roupa sem grife, minha vida comum fossem motivo de pena. Mas eu engoli, sorri, fui educada, porque era o casamento do meu filho, e eu não ia estragar aquele dia com bobagem. O que eu não sabia era que aquele casamento ia mudar tudo, não só na vida do Eduardo, mas na minha relação com ele. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por essa mudança. Depois do casamento, o Eduardo foi morar com a Bruna num apartamento que o sogro dele deu de presente. 3 quartos, numa área nobre de Campinas, com portaria, piscina, salão de festas. Eu fiquei feliz por ele, feliz de ver meu filho conquistando uma vida melhor do que a que eu e o Marcos tivemos. Mas aos poucos, comecei a perceber que ele estava se afastando. As visitas foram ficando mais raras, os telefonemas mais curtos. Ele sempre tinha uma desculpa.
Trabalho, compromisso, cansaço. Eu tentava não ligar, tentava entender. Afinal, ele era um homem casado agora com responsabilidades, com uma vida própria. Mas doía. Doía quando eu ligava e ele mal tinha tempo para conversar. Doía quando eu sugeria um almoço e ele dizia que não podia, que tinha outros planos. Doía quando eu via nas redes sociais as fotos dele com a família da Bruna, em churrascos, em festas, em viagens. E eu não era convidada. O Marcos percebia, mas não falava muito. Ele era homem de poucas palavras, de engolir as mágoas e seguir em frente. Mas eu via no olhar dele a mesma tristeza que eu sentia. A sensação de que estávamos sendo deixados para trás, de que nosso filho estava envergonhado de nós. Lembro de uma vez, devia ser uns 6 meses depois do casamento, que eu liguei pro Eduardo num domingo de manhã. Queria saber se ele e a Bruna queriam almoçar em casa, que eu ia fazer aquele frango assado com batatas que ele sempre gostou. Ele demorou para atender. Quando atendeu, a voz estava baixa, meio apressada. Disse que não podia, que eles tinham compromisso. Perguntei que compromisso. Ele hesitou. Disse que era um almoço na casa dos sogros. Agradeci, desliguei, fiquei ali parada na cozinha com o telefone na mão, sentindo uma pontada no peito. Não era raiva, era decepção. Porque eu sabia que ele estava mentindo, ou pelo menos omitindo. Ele podia ter me convidado, podia ter dito: "Mãe, a gente vai almoçar lá, mas por que você não vem também?" Mas não, ele escolheu me deixar de fora. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra ruim. O Marcos entrou na cozinha, viu minha cara, perguntou o que tinha acontecido. Contei. Ele suspirou, colocou a mão no meu ombro, disse que filho casa e a vida muda, que era normal, que a gente tinha que aceitar. Mas eu não queria aceitar, não queria acreditar que criar um filho com tanto amor, tanto cuidado, podia resultar nisso, em ser deixada de lado, em ser esquecida. Mas tentei entender, tentei mesmo, continuei trabalhando, cuidando da casa, vivendo minha vida, mas sempre com aquele vazio, aquela sensação de que alguma coisa tinha sido arrancada de mim e que eu nunca mais ia ser completa. Em 2017, o Marcos teve um infarto. Foi de madrugada, ele acordou com dor no peito, suando frio, sem conseguir respirar direito. Chamei a ambulância, corremos para o hospital. Ele ficou internado por 1 semana. Passou por uma cirurgia de ponte de safena. Eu liguei para o Eduardo no mesmo dia, desesperada, pedindo que ele fosse para o hospital. Ele foi, chegou algumas horas depois, ficou uns 20 minutos, perguntou para o médico como estava a situação, abraçou o pai, me deu um beijo na testa e disse que precisava voltar porque tinha uma reunião importante no trabalho e foi embora. Fiquei ali sozinha, no corredor do hospital, vendo meu marido ligado em tubos, lutando para sobreviver, e meu filho indo embora porque tinha uma reunião. Naquele momento senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva misturada com decepção, com tristeza, com uma vontade de gritar que eu não sabia de onde vinha, mas engoli. De novo, porque era meu filho. E mães engolem. Passei aquela semana inteira no hospital, dormindo em cadeira desconfortável, comendo o que dava, tomando banho nos banheiros do corredor. O Marcos teve complicações. Precisou de uma segunda intervenção. Ficou na UTI por 3 dias. Eu não saí de perto. Rezava, chorava, implorava a Deus que não levasse ele, que eu precisava dele, que a gente tinha tanto ainda para viver. O Eduardo ligou 2 vezes naquela semana. 2 vezes. Perguntou como estava o pai. Disse que torcia para tudo dar certo, mas não apareceu. Disse que estava com muito trabalho, que não conseguia se ausentar. Eu não cobrei, não falei nada, mas guardei. Guardei aquela mágoa, aquela decepção, aquele abandono. O Marcos se recuperou, graças a Deus. Voltou para casa, teve que parar de dirigir caminhão por recomendação médica. Pegou um serviço mais leve como entregador local. Ganhava menos, mas estava vivo. E isso era o que importava. O Eduardo apareceu 2 vezes durante a recuperação. 2 vezes em 3 meses. Sempre com pressa, sempre com desculpa. E toda vez que eu tentava cobrar, que eu tentava dizer que sentia falta dele, que o pai dele precisava dele, ele suspirava, dizia que eu era dramática, que ele tinha a vida dele, que eu precisava entender. E eu tentava entender. Juro que tentava. Teve uma tarde, devia ser em setembro daquele ano, que o Marcos estava deitado no sofá, descansando depois do almoço. Eu estava lavando a louça, olhando pela janela da cozinha, e vi uma família passando na rua, um casal jovem com um bebê no carrinho e uma senhora mais velha do lado, que devia ser a avó. Eles estavam rindo, conversando, o pai empurrando o carrinho
a mãe de braço dado com a avó, e eu senti uma inveja tão grande, tão dolorosa, que precisei segurar na pia para não cair. Por que eu não tinha isso? Por que meu filho não me incluía assim? O que eu tinha feito de errado? Será que eu tinha sido uma mãe ruim? Será que eu tinha cobrado demais? Exigido demais? Amado de menos? As perguntas não paravam de rodar na minha cabeça, me corroendo por dentro. Naquela noite chorei no banho. Chorei tanto que saí com os olhos inchados, vermelhos. O Marcos perguntou se eu estava bem. Menti, disse que era só cansaço, mas não era. Era dor, era abandono, era a sensação de que eu tinha perdido meu filho e que talvez nunca mais fosse encontrar ele de novo. Em 2019, nasceu a Sofia, primeira neta. Eu fiquei radiante, pensei que aquilo ia aproximar a gente de novo, que eu ia poder ser avó presente, que ia poder ajudar, cuidar, fazer parte. Mas não foi assim. A Bruna deixou claro desde o começo que tinha as regras dela, que a sogra dela, a Márcia, era quem ia ajudar, que eu podia visitar, claro, mas com aviso prévio, sem atrapalhar a rotina, sem querer dar palpite. Eu aceitei. Visitava quando era convidada. Levava presentinhos simples, coisas que eu mesma fazia. Toalhinhas bordadas, babadores costurados. A Bruna agradecia, mas eu via no olhar dela que aquilo não era suficiente, que não era do nível que ela esperava, que eu, com meus presentes humildes, era uma vergonha perto dos presentes da outra avó, que chegava com caixas de loja cara, com brinquedos importados, com roupas de marca. Lembro da primeira vez que fui visitar a Sofia no hospital, logo depois que ela nasceu. Cheguei com um saquinho de pano que eu tinha feito, com uns bode que eu tinha bordado. Com muito capricho, com muito amor, entrei no quarto. A Bruna estava na cama, o Eduardo ao lado, a Sofia no berço. Dei os parabéns, abracei, entreguei os presentes. A Bruna abriu, olhou, agradeceu, mas a voz estava fria, sem emoção. Poucos minutos depois, a Márcia chegou. Entrou no quarto com sacolas enormes de loja de bebê, com caixas embrulhadas com aquele ar de quem estava fazendo um grande favor. Abriu as caixas, mostrou os presentes, um berço portátil de marca, um carrinho importado, um kit de roupinhas que devia custar mais do que meu salário de um mês. A Bruna ficou radiante. Abraçou a sogra, agradeceu efusivamente, mostrou tudo para o Eduardo, que também ficou impressionado. E eu ali, no canto, segurando minha bolsinha de pano, me sentindo pequena, invisível, como se eu não tivesse nada de valor para oferecer. Saí de lá com o coração apertado. O Marcos percebeu, perguntou o que tinha acontecido. Contei, ele ficou bravo. Disse que aquilo era falta de educação, que o Eduardo devia ter me defendido, ter valorizado o meu presente, mas não tinha. E aquilo dizia tudo. Os anos seguintes foram assim. Eu visitava a Sofia quando era convidada, sempre com aviso prévio, sempre em horários determinados, sempre sendo tratada como visita, nunca como avó. A Márcia estava sempre lá, sempre presente, sempre com presentes caros, com roupas de marca, com brinquedos sofisticados. E eu, com minhas coisinhas simples, era tolerada, mas não valorizada. Mas eu continuava visitando, continuava sorrindo, continuava fingindo que não via as risadinhas, os olhares, os comentários sutis. Até aquele dia, o dia da risada, o dia em que tudo mudou. Era um sábado de manhã, março de 2023. Eu tinha combinado de passar na casa deles para levar uns biscoitinhos que tinha feito para o lanche da Sofia, que já estava com 4 anos. Peguei o ônibus, desci no ponto, caminhei as 3 quadras até o prédio. Estava um calor danado, típico de Campinas nessa época. Eu usava uma blusa de linho bege, simples, fresquinha, que tinha comprado numa lojinha do centro, numa promoção, e uma calça preta, também simples. Nada de errado, nada de escandaloso. Era uma roupa limpa, arrumada, adequada. Mas quando a Bruna abriu a porta e me viu, ela não conseguiu disfarçar. Deu aquela risada, alta, debochada, e chamou o Eduardo. Ele veio até a porta, olhou para mim e riu também. Não foi uma risada contida, foi uma risada aberta, de quem realmente achou engraçado. Perguntei o que tinha de errado. A Bruna, ainda rindo, disse que eu parecia a Dona Florinda do Chaves, que aquela roupa era coisa de velha, de gente antiquada, que eu precisava me modernizar, me arrumar melhor, parar de andar parecendo uma caipira. O Eduardo concordou. Disse que ela tinha razão, que eu podia me esforçar mais, me cuidar mais, que não custava nada comprar uma roupinha melhor. Fiquei muda, completamente muda. Olhei para o meu filho, tentando entender
Como ele conseguia dizer aquilo? Como ele conseguia rir de mim daquele jeito? Como ele tinha se tornado aquela pessoa? Respirei fundo, entreguei o pote de biscoitos, disse que não ia ficar, que tinha outro compromisso. Virei as costas, entrei no elevador e só quando cheguei na rua, longe deles, é que deixei as lágrimas caírem. Chorei no ônibus inteiro. Chorei chegando em casa. Chorei quando contei para o Marcos, que ficou calado, com o rosto vermelho de raiva, mas sem saber o que fazer. E naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão. Não ia mais aceitar. Não ia mais engolir. Não ia mais fingir que estava tudo bem, porque não estava. E eu não merecia aquilo. Passei a noite inteira acordada pensando, repassando tudo na cabeça. Todas as vezes que engoli sapo, todas as vezes que me calei, todas as vezes que aceitei migalha de atenção só para não perder o contato com meu filho. E percebi que tinha perdido ele há muito tempo, que eu estava me agarrando a uma ilusão, a uma fantasia de que um dia ele ia acordar e perceber o quanto eu tinha me anulado por ele. Mas ele não ia perceber, não sozinho, não sem uma sacudida. E era isso que eu precisava dar, não por vingança, não por maldade, mas por respeito próprio, por dignidade, por amor próprio. No domingo, acordei diferente, mais firme, mais consciente. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Eduardo. Disse que precisávamos conversar. Ele respondeu horas depois, dizendo que estava ocupado, que a gente podia conversar na semana que vem. Respondi que não, que era agora, que ele tinha duas opções. Ou vinha até a minha casa, ou eu ia até a dele. Ele deve ter percebido o tom, porque meia hora depois ligou, dizendo que podia passar lá em casa naquela tarde. Ele chegou por volta das 4 horas, sozinho, sem a Bruna. Entrou, sentou na sala, com aquela cara de quem estava fazendo um favor. Não ofereci café, não ofereci nada. Sentei na cadeira em frente a ele e falei. Falei tudo que estava engasgado há anos. Disse que eu tinha criado ele com amor, com sacrifício, com dedicação, que eu e o pai dele tínhamos feito o possível e o impossível para dar a ele uma vida digna, uma educação, um futuro, que nunca pedi nada em troca, só respeito, e que respeito era exatamente o que ele não estava me dando. Ele tentou interromper, tentou dizer que eu estava exagerando, que tinha sido só uma brincadeira, mas eu não deixei. Disse que não era brincadeira, que rir da minha roupa, me comparar com um personagem de programa de televisão, me tratar como se eu fosse menos não era brincadeira, era desrespeito. Era humilhação, e que eu não ia mais aceitar. Contei para ele. Contei de todas as vezes que eu tinha me sentido pequena, de todas as vezes que tinha chorado sozinha, do dia do infarto do pai, quando ele foi embora depois de 20 minutos, das visitas marcadas, cronometradas, como se eu fosse uma obrigação chata, dos presentes que eu fazia com tanto amor e que eram recebidos com indiferença, de todas as vezes que eu vi nas redes sociais fotos dele com a família da Bruna, feliz, sorridente, enquanto eu era deixada de lado. Ele ficou pálido. Tentou falar, mas eu não deixei. Continuei. Disse que eu entendia que ele tinha a vida dele, que ele tinha construído uma família, que ele tinha compromissos, mas que isso não justificava o desrespeito, que eu não estava pedindo para ser o centro da vida dele. Só queria ser tratada como gente, como mãe, como alguém que importa. E disse mais. Disse que se ele não conseguia me dar isso, tudo bem, que eu respeitava, mas que a partir daquele momento as coisas iam mudar, que eu não ia mais ficar esperando, não ia mais aceitar migalha, não ia mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Ele ficou incomodado, disse que eu estava sendo dramática, que não era para tanto, que eu era muito sensível, e foi nessa hora que eu senti uma clareza que nunca tinha sentido antes. Ele não ia entender, ele não ia mudar, não com palavras. Então eu disse, calma, firme, olhando nos olhos dele, daqui para frente eu só vou estar onde eu for respeitada. Se você quer ter a mãe presente na sua vida, na vida da sua filha, você vai ter que me tratar com dignidade. Se não conseguir, tudo bem, eu sigo minha vida, mas não espere mais nada de mim. Não espere que eu venha correndo toda vez que você chamar. Não espere que eu aceite migalha de atenção. Não espere que eu finja que está tudo bem. Ele ficou branco, levantou, disse que eu estava sendo injusta, que ele tinha a vida dele, que eu não podia fazer chantagem emocional. Respondi que não era chantagem, era limite e que ele ia entender isso. Mais cedo ou mais tarde, ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, na sala vazia, com o coração acelerado, mas estranhamente em paz, porque pela primeira vez em anos,
Eu tinha me colocado em primeiro lugar. Tinha dito não, tinha imposto respeito. E aquilo, por mais doloroso que fosse, me fazia sentir inteira de novo. O Marcos, que tinha ouvido tudo do quarto, veio até a sala, me abraçou, não disse nada, só me abraçou. E aquele abraço falou tudo. Ele entendia, ele apoiava, e aquilo me deu força para seguir. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos. O Eduardo não ligou, não mandou mensagem, eu também não. O Marcos perguntava se eu não estava sendo dura demais, se não era melhor relevar fazer as pazes. Mas eu não cedia, porque eu sabia que se eu cedesse agora, tudo voltaria a ser como antes. E eu não queria voltar. Não queria ser aquela mãe que implora por atenção, que aceita qualquer coisa só para não perder o filho, que se anula para caber num espaço que não é dela. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, nada. Eu continuava a minha vida. Trabalhava, cuidava da casa, cuidava do Marcos, saía com as amigas da igreja, fazia minhas costuras, tinha uma rotina, tinha dignidade. E aquilo bastava. Comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Comecei a me dar conta de quanto tempo eu tinha desperdiçado esperando. Esperando que o Eduardo ligasse, esperando que ele aparecesse, esperando que ele me valorizasse. E percebi que enquanto eu esperava, a vida estava passando e eu estava deixando de viver. Então comecei a viver. De verdade, aceitei o convite da dona Célia, uma amiga da igreja, para fazer parte do grupo de artesanato. Toda quinta-feira à tarde, a gente se reunia na casa de alguém, levava lanche, conversava, ria, costurava. Era simples, era gostoso, era real. Comecei a fazer aulas de crochê com a dona Neuza, outra amiga. Ela era mestre nisso. Fazia umas peças lindas, vendia na feira da praça. Me ensinou os pontos, as técnicas, os truques. E eu descobri que tinha jeito, que eu gostava, que aquilo me acalmava, me preenchia. Comecei a vender minhas peças na feira também. Toalhinhas, tapetes, mantas. Nada muito elaborado, mas feito com capricho, com amor. E vendia. As pessoas gostavam, elogiavam, compravam. E aquilo me dava uma satisfação que eu não sentia há anos. A satisfação de ser reconhecida pelo que eu fazia, pelo meu trabalho, pela minha dedicação. O Marcos ficava feliz de me ver assim. Dizia que eu estava mais leve, mais solta, mais eu. E era verdade. Eu estava me reencontrando. Estava redescobrindo quem eu era além de mãe, além de esposa. Estava me dando valor. E aquilo era libertador. Até que, numa sexta-feira à noite, no final de abril, o telefone tocou. Era a Bruna. A voz estava estranha, baixa, quase educada. Disse que queria conversar comigo, que podia passar lá em casa no sábado de manhã. Estranhei, mas disse que podia. Ela chegou no horário combinado, sozinha. Entrou, sentou, ficou mexendo na bolsa, nervosa. Ofereci um café, ela aceitou. Tomou em silêncio, olhando para a xícara, sem saber como começar, até que respirou fundo e falou. Disse que o Eduardo estava diferente, que ele andava irritado, distante, pensativo, que ela tinha perguntado o que estava acontecendo e ele tinha contado da nossa conversa. Disse que ele estava com medo de ter perdido a mãe, que ele não sabia como consertar e que ela, a Bruna, tinha pensado muito sobre tudo, sobre como tinha me tratado, sobre as risadas, os comentários, a indiferença. Fiquei em silêncio, esperando. Ela continuou. Disse que nunca tinha tido uma boa relação com a própria mãe, que a mãe dela era fria, distante, que só ligava para aparências e que, por isso, ela não sabia como se relacionar com sogra. Achava que tinha que manter distância, que tinha que proteger o espaço dela, mas que, vendo o Eduardo sofrer, vendo a filha perguntar por mim, ela tinha percebido que estava errada, que tinha sido injusta, que tinha me julgado sem me conhecer. Disse que tinha pensado em tudo que eu tinha feito, nos biscoitinhos que eu levava, sempre fresquinhos, feitos com amor, nas toalhinhas que eu bordava com tanto capricho, nos babadores que eu costurava, pensando em cada detalhe, e que tinha percebido que aquilo valia mais do que qualquer presente caro, porque vinha do coração, porque era feito pensando na Sofia, em fazer ela feliz. Ela pediu desculpas. Não foi um pedido de desculpas cheio de drama, mas foi sincero. Eu vi nos olhos dela e disse que aceitava, mas que desculpas não mudavam nada sozinhas. Que o que eu queria era respeito, atitudes. Que se eles queriam me ter por perto, precisavam me tratar como gente, como família, não como uma obrigação incômoda. Ela assentiu. Disse que ia conversar com o Eduardo, que eles iam mudar, e foi embora. Fiquei ali, sentada na cozinha, olhando para a xícara de café vazia que ela tinha deixado, pensando.
Será que eles iam mudar mesmo? Ou era só mais uma promessa vazia? Eu não sabia, mas uma coisa eu sabia. Eu não ia voltar atrás. Não ia aceitar menos do que eu merecia. Não de novo. 2 dias depois, num domingo à tarde, o Eduardo apareceu, dessa vez com a Sofia. A menina veio correndo, me abraçou, disse que tinha sentido saudade. Meu coração derreteu. O Eduardo ficou parado na porta, sem jeito. Eu deixei ele entrar. Ofereci suco, biscoito. A Sofia brincou um pouco. Depois foi para o quintal ver as galinhas que a gente criava. E o Eduardo ficou ali, sentado, com as mãos cruzadas. Começou a falar. Disse que tinha pensado muito, que tinha se lembrado de tudo que eu tinha feito por ele, das noites que eu passei acordada quando ele estava doente, das vezes que deixei de comprar roupa para mim para poder pagar o material da escola dele, das marmitas que eu fazia todo dia com carinho, mesmo cansada do trabalho. Disse que tinha esquecido disso tudo, que tinha se deixado levar pela vida nova, pelo padrão da família da Bruna, pela ilusão de que para ser alguém na vida ele precisava esquecer de onde veio. E disse que estava com vergonha, vergonha de ter rido de mim, vergonha de ter me tratado daquele jeito, vergonha de ter virado uma pessoa que ele mesmo não reconhecia. Pediu desculpas, chorou. E eu, que tinha prometido a mim mesma que não ia ceder fácil, senti o peito apertar, mas não chorei. Não ainda. Disse a ele que eu aceitava o pedido de desculpas, mas que aquilo não era suficiente, que eu precisava ver mudança, precisava sentir que eu importava de verdade, que não era só uma avó conveniente, uma mãe de emergência, que eu queria ser parte da vida dele, da vida da minha neta, de verdade, com presença, com respeito, com amor que vai para os 2 lados. Ele concordou. Disse que ia provar. E começou a provar. Não foi da noite para o dia, não foi perfeito. Mas ele voltou a ligar, voltou a visitar. Trazia a Sofia com mais frequência. Me convidava para almoçar na casa deles. E quando eu ia, a Bruna me recebia diferente, mais calorosa, mais respeitosa. Pedia minha opinião sobre as coisas, perguntava se eu queria ajudar com alguma coisa. Elogiava meus presentes. E sabe o que mudou mesmo? A roupa, a tal roupa que tinha sido motivo de risada, né? Em junho daquele ano, 2 meses depois de tudo, eu estava na casa deles para um almoço de família. A Sofia estava brincando no quarto, o Eduardo na cozinha e a Bruna veio até a sala, onde eu estava sentada. Olhou para minha blusa, a mesma blusa de linho bege, e disse que tinha gostado. Perguntou onde eu tinha comprado. Eu disse. Ela anotou. Na semana seguinte, me mandou uma foto. Ela tinha comprado uma blusa parecida, de linho, bege, num estilo levemente diferente, mas claramente inspirada na minha. E junto com a foto, uma mensagem. Descobri que linho é uma das fibras mais nobres que existem. É natural, respira, dura anos, é usada em roupas de alta costura. Eu estava errada, Helena. Você sempre teve estilo. Eu é que não sabia enxergar. Aquilo me tocou, porque não era só sobre a roupa, era sobre reconhecimento, era sobre ela admitir que tinha me julgado errado, que tinha rido de algo que na verdade era sinal de bom gosto, de simplicidade consciente, de escolha certa. Mas a virada de verdade veio em agosto. O Eduardo me chamou para tomar um café num sábado à tarde. Disse que tinha algo para me contar. Chegamos num café pequeno no centro. Ele pediu 2 cappuccinos, ficou mexendo na xícara, nervoso, até que falou. Disse que tinha feito uma pesquisa, que tinha ficado curioso com aquela blusa de linho, com o comentário da Bruna, e que tinha descoberto que linho não era tecido qualquer, que era um dos tecidos mais antigos do mundo, usado por egípcios, por europeus, por gente que entendia de qualidade, e que tinha descoberto mais, que a estilista Coco Chanel usava linho, que o estilista Giorgio Armani usava linho, que várias marcas de luxo, de alta costura, tinham coleções inteiras de linho, que o linho era sinônimo de elegância, de atemporalidade, de sofisticação natural. Ele pausou, olhou para mim e disse: "Mãe, eu ri de você por usar uma roupa que Coco Chanel usava. Eu ri de você por ter bom gosto." Fiquei calada. Ele continuou. Disse que aquilo tinha sido uma lição para ele, que ele tinha percebido que tinha perdido a referência do que era realmente valioso, que tinha se deixado enganar pelas aparências, pelas marcas, pelo que os outros achavam importante, e que tinha esquecido que o verdadeiro valor está nas escolhas conscientes, no respeito à história, na autenticidade. Coisas que eu sempre tive. E sabe o que eu senti? Não foi alívio, não foi vitória. Foi uma tristeza profunda, porque eu percebi que meu filho só tinha me respeitado de novo quando descobriu que minha roupa
tinha a aprovação de gente famosa, que ele não tinha me respeitado pela mulher que eu era, pelo caráter que eu tinha, pela história que eu carregava. Ele me respeitou porque Coco Chanel usava linho, como se eu precisasse de um aval externo para ser digna de respeito. Mas não falei nada disso naquele momento. Só escutei. Deixei ele falar, desabafar, tentar consertar com palavras o que tinha quebrado com atitudes. E no final, quando ele perguntou se eu tinha perdoado ele de verdade, eu respirei fundo e disse a verdade. Disse que perdoar era um processo, que eu tinha aceitado o pedido de desculpas, que estava vendo a mudança, que estava feliz por ele estar tentando, mas que a confiança se reconstrói devagar, com tempo, com consistência, e que eu não ia fingir que estava tudo perfeito só para ele se sentir melhor. Ele entendeu. Acho que pela primeira vez ele realmente entendeu. Os meses seguintes foram de reconstrução. Devagar, cuidadosa, o Eduardo continuou presente. Continuou me chamando, me incluindo, me respeitando, a Bruna também. Eles me convidaram para passar o Natal com eles em dezembro. Eu aceitei. Foi diferente, foi bom. A Sofia ganhou presentes de todo mundo, inclusive meus, que eram simples, mas feitos com amor. E ninguém riu, ninguém debochou. Pelo contrário, a Bruna elogiou um chalezinho que eu tinha tricotado para a menina, disse que era lindo, que tinha muito mais valor do que qualquer coisa comprada pronta. Mas eu ainda sentia uma distância, uma barreira invisível, porque eu sabia que aquela mudança tinha vindo de um lugar errado. Tinha vindo da descoberta de que minha roupa era nobre, não da descoberta de que eu era nobre. E isso me incomodava profundamente, até que, em fevereiro de 2024, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava em casa, costurando umas toalhas para vender na feira de artesanato da igreja, quando o Eduardo chegou, sem avisar. Sozinho, entrou, sentou, ficou me olhando costurar em silêncio, até que falou. Disse que precisava me contar uma coisa, que tinha acontecido algo no trabalho dele. Ele tinha sido promovido, ia assumir um cargo de gerência regional com um salário muito melhor. E ia ter que viajar bastante, conhecer outras filiais, treinar outras equipes. Disse que estava feliz, que era uma oportunidade incrível, mas que tinha algo o incomodando. Perguntei o quê? Ele respirou fundo e contou. Disse que numa das reuniões de preparação para a promoção, o diretor da empresa tinha feito uma apresentação sobre liderança e tinha usado um exemplo. Tinha falado sobre a importância de reconhecer valor onde os outros não veem, de não julgar pelas aparências, de entender que luxo verdadeiro não está nas marcas, mas na qualidade, na história, na escolha consciente. E tinha usado o linho como exemplo. Tinha dito que linho era tecido de reis, de pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que era sinal de maturidade, de bom gosto, de elegância, sem precisar gritar. E o Eduardo, sentado naquela sala de reunião, tinha se lembrado de mim, da risada, da vergonha, do desrespeito, e tinha percebido naquele momento que eu sempre soube, que eu sempre tive essa elegância, esse bom gosto, essa consciência, e que ele, na ânsia de impressionar, de parecer sofisticado, tinha perdido a capacidade de enxergar o que realmente importava. Ele chorou, chorou de verdade. Disse que tinha vergonha, que não conseguia parar de pensar nisso, que não conseguia aceitar que tinha tratado a própria mãe daquele jeito por ignorância, por arrogância, por querer parecer melhor do que realmente era, e que queria que eu soubesse que o respeito dele agora não vinha de Coco Chanel, vinha de ter entendido quem eu sempre fui, uma mulher digna, trabalhadora, consciente, que nunca precisou de aval de ninguém para ter valor. Foi nesse momento que eu chorei também, porque era isso que eu precisava ouvir. Não uma desculpa vazia, não um reconhecimento baseado em referências externas, mas a compreensão real, profunda de quem eu era e do quanto ele tinha errado ao não enxergar isso antes. Abracei meu filho e pela primeira vez em anos senti que ele realmente estava ali, presente, inteiro, consciente. Meu menino tinha voltado. Não o menino que eu criei, mas o homem que eu esperava que ele se tornasse. Um homem que aprendia, que reconhecia erros, que crescia. Ele me contou mais. Disse que depois daquela reunião, tinha tido uma conversa longa com a Bruna, que eles tinham falado sobre valores, sobre o que realmente importava, sobre o tipo de exemplo que eles queriam dar para Sofia, e que tinham percebido que estavam criando ela num mundo de aparências, de superficialidade, de valorizar só o que reluz, e que eles queriam mudar isso, queriam ensinar a ela
o valor das coisas simples, o valor do trabalho manual, o valor da dedicação, do capricho, do amor envolvido em cada detalhe. E que para fazer isso, eles precisavam de mim, da minha presença, da minha experiência, do meu exemplo. Aquilo me emocionou, porque não era só sobre me incluir, era sobre me valorizar, era sobre reconhecer que eu tinha algo importante para ensinar, algo que não se compra em loja, algo que não vem com etiqueta de preço. A partir dali, tudo mudou de novo, mas dessa vez mudou de verdade. O Eduardo não só me visitava, ele me procurava, pedia conselhos, contava sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre as decisões que precisava tomar, e eu, que sempre tive medo de dar palpite, de ser invasiva, comecei a falar, a compartilhar minha experiência, minha visão, minha história, e ele ouvia, de verdade. A Bruna também mudou, começou a me perguntar sobre costura, sobre escolha de tecidos, sobre como eu fazia para durar tanto as roupas, para manter tudo sempre bonito e arrumado com tão pouco. Disse que queria aprender, que queria ensinar a Sofia a valorizar o que realmente importa, não só o que reluz. E eu ensinei, com paciência, com carinho. Levei ela na lojinha do centro onde eu comprava tecido. Mostrei como escolher, como sentir a textura, como perceber a qualidade. Ensinei os pontos básicos de costura, os truques que minha mãe me ensinou, que a mãe dela tinha ensinado, passando para frente uma sabedoria que vinha de gerações, uma sabedoria que não se aprende em escola, que não se compra em lugar nenhum. E a Sofia começou a participar também. Toda vez que eu ia lá, ela vinha correndo, me puxava pela mão, me levava para o quartinho de costura que a Bruna tinha montado, e a gente ficava ali, eu, a Bruna e a Sofia, costurando, conversando, rindo, criando laços de verdade. Laços que não dependiam de dinheiro, de presente caro, de aparência. Laços que dependiam de presença, de tempo, de dedicação. Em abril, a Sofia fez aniversário de 5 anos. A festa foi na casa deles. E dessa vez, eu não fui só mais uma convidada. Eu participei, ajudei a organizar, fiz os docinhos, decorei a mesa. E no final da festa, quando todo mundo já tinha ido embora, a Sofia veio até mim, me abraçou e disse: "Vovó, você é a melhor vovó do mundo! E você é a mais bonita também." Olhei para aquela menininha com seus olhos brilhando e pensei: ela não está falando da roupa. Ela está falando de mim, e isso basta. Os meses seguintes foram tranquilos, felizes. O Eduardo assumiu a gerência regional, viajava bastante, mas sempre ligava, sempre perguntava como eu estava, sempre me contava das novidades. A Bruna virou uma amiga de verdade, me ligava para conversar, para pedir opinião, para marcar de tomar um café. A Sofia vinha passar fins de semana comigo e com o Marcos, ajudavam a cuidar das galinhas, brincava no quintal, aprendia a costurar. E eu percebi que tinha conquistado algo muito maior do que respeito. Tinha conquistado um lugar de verdade na vida deles. Um lugar onde eu era valorizada pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Um lugar onde minha presença fazia diferença, onde minha ausência era sentida. Teve um dia, devia ser em setembro de 2024, que a Bruna me ligou, meio sem jeito, disse que tinha um pedido para me fazer, que a mãe dela, a Márcia, estava passando por um momento difícil. Tinha descoberto que o marido tinha uma amante. Estava em processo de separação. Estava perdida, sem saber o que fazer. E a Bruna tinha pensado em mim. Tinha pensado que eu podia ajudar, que eu podia conversar com ela, dar um conselho, compartilhar minha experiência. Porque eu tinha passado por momentos difíceis também. Tinha enfrentado desafios. Tinha superado. Tinha aprendido. E talvez eu pudesse ensinar alguma coisa para Márcia. Fiquei surpresa. Márcia, a sogra rica, a sogra perfeita, a sogra que tinha tudo. Precisava de mim, mas aceitei. Marquei um café com ela. Foi estranho no começo. Ela chegou toda arrumada, toda composta, mas com os olhos vermelhos, cansados. Sentou, pediu um café e começou a falar. Contou tudo. A traição, a humilhação, a sensação de ter sido usada a vida inteira, de ter abdicado da própria identidade, para ser só a esposa, só a mãe, só a mulher de aparências, e de agora, aos 60 anos, se ver sozinha, sem nada que fosse realmente seu. Eu escutei, não julguei, não dei lição de moral, só escutei, e quando ela terminou, perguntei: "E você? Quem é você?" Ela ficou calada, olhou para mim confusa, repetiu a pergunta: "Quem eu sou?" E eu disse: "Sim, além de esposa, além de mãe, além de sogra, quem você é? O que você gosta?
O que você quer? O que te faz feliz? Ela começou a chorar. Disse que não sabia, que tinha tanto tempo que ela tinha esquecido, que tinha passado a vida inteira sendo o que os outros esperavam dela, fazendo o que os outros queriam, vivendo a vida que os outros achavam certa, e que agora, sem o marido, sem o papel de esposa perfeita, ela não sabia quem era. E eu disse a ela o que eu tinha aprendido, que nunca é tarde para se encontrar, que nunca é tarde para recomeçar, que a vida não acaba aos 60, aos 50, aos 40, que a vida continua enquanto a gente respira e que cabe a gente decidir como viver, se vamos viver de verdade ou só existir. Ela me agradeceu. Disse que ninguém nunca tinha falado assim com ela, que todo mundo só tinha pena, ou julgava, ou dava conselhos vazios, mas que eu tinha falado a verdade e que era isso que ela precisava ouvir. Começamos a nos encontrar com mais frequência. Ela, eu e a Bruna, tomando café, conversando, trocando experiências. E eu vi a Márcia mudar, vi ela tirar a máscara, vi ela começar a se permitir sentir, chorar, rir de verdade. Vi ela começar a descobrir quem ela era, além dos papéis que tinha representado a vida inteira. E a Bruna, vendo aquilo, me agradeceu. Disse que eu tinha feito pela mãe dela o que ninguém tinha conseguido, que eu tinha dado a ela algo que dinheiro não compra, verdade, empatia, conexão real. E eu percebi que era isso que eu tinha para oferecer. Não presentes caros, não viagens exóticas, não aparências, mas verdade, autenticidade, presença. Coisas simples, mas raras. Coisas que o mundo moderno esqueceu de valorizar. Hoje, em janeiro de 2026, eu tenho 58 anos. O Marcos está bem, trabalhando ainda mais devagar, mais feliz. O Eduardo continua no emprego, indo muito bem, sendo um filho presente. A Bruna virou amiga. A Sofia está grande, esperta, carinhosa. E eu continuo sendo eu, simples, trabalhadora, digna. Ainda uso linho, ainda faço minhas costuras, ainda compro roupa em promoção no centro. Mas agora, quando uso, sei que não estou usando só um tecido. Estou usando uma escolha, uma história, um símbolo do que aprendi. Que dignidade não precisa de plateia, que elegância não precisa de etiqueta e que respeito não se implora, se conquista. E sabe o que mais aprendi? Que amor não é sacrifício sem limite, que amor não é se anular, se apagar, aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é desaparecer, não é abrir mão de tudo, não é aceitar desrespeito em nome de um sentimento que só existe de um lado. Aprendi que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Aprendi que não precisamos de aprovação externa para ter valor, que não precisamos que alguém famoso use o que a gente usa para validar nossas escolhas, que o valor está em nós, na nossa história, no nosso caráter, no nosso jeito de ser. E aprendi, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para dizer não, que nunca é tarde para exigir respeito, que enquanto a gente respira, a gente pode mudar, pode crescer, pode se reinventar. Essa história tocou você? Você já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível, desrespeitada, desvalorizada por quem deveria te amar? Conta nos comentários. Deixa sua cidade e seu estado. Vamos criar uma rede de mulheres que se apoiam, que se entendem, que sabem o valor umas das outras. E se essa história te fez sentir alguma coisa, se te fez refletir, se te fez enxergar sua própria situação com outros olhos, compartilha. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso, com aquela mãe que está se anulando, com aquela avó que está sendo esquecida. E se você quiser mais histórias assim, histórias reais, histórias de mulheres que aprenderam a se valorizar, que aprenderam a dizer não, que aprenderam a viver com dignidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente precisa lembrar todo dia que merecemos respeito, sempre, que merecemos amor de verdade, amor que respeita, amor que valoriza, amor que enxerga. E que no final, o que realmente importa não é a roupa que a gente usa, o presente que a gente dá, o dinheiro que a gente tem. O que importa é quem a gente é, o que a gente representa, o legado que a gente deixa. E o meu legado é esse, é ter ensinado meu filho, minha nora, minha neta, que valor não se compra, que respeito não se negocia, que dignidade não se vende e que no fim das contas, a roupa mais bonita que uma mulher pode usar é a sua dignidade.
E essa ninguém tira, ninguém ri, ninguém desvaloriza. Porque dignidade, minha gente, é uma escolha. E eu escolhi usar a minha, todo dia, em toda situação, sem pedir desculpas, sem pedir permissão. E você? Qual vai ser a sua escolha?